Olá pessoal, sou Henrique Dantas, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert Fernandes e na aula de hoje nós estaremos estudando mais uma topologia do oscilador, em que nós já vimos na playlist de amplificadores operacionais, osciladores do tipo rede de retardo e osciladores do tipo ponte de Wien. Nós já vimos também na playlist de circuitos para comunicações os osciladores da topologia Kupitz e da topologia Klepp. E hoje estaremos aprendendo mais uma topologia, um tipo, de oscilador, que é o oscilador astável. Então, se vocês estão interessados nesse vídeo, curtam aí, deixem o seu comentário se tiver alguma dúvida ao longo do vídeo. Compartilhem com quem vocês gostam e se inscrevam no canal, não se esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Mas vamos lá para a nossa aula. Mas você pode estar se perguntando então, Henrique, o que é um oscilador astável? Basicamente, um oscilador astável é um oscilador cuja saída ela não vai ter nenhum estado estável, ou seja, ela vai variar de forma indefinida entre dois níveis de tensão, que nesse caso são os níveis de alimentação do nosso amplificador operacional, mais VCC e menos VCC, e essa variação, como eu falei, ela se dá de forma indefinida, certo? Então, aqui nós temos o quê? O gráfico da tensão de saída do nosso oscilador, que vai ser uma onda quadrada, que ela vai estar variando entre menos VCC, que é a tensão de alimentação negativa do amplificador, e mais VCC, que é a tensão de alimentação positiva. O que determina esse T1 e T2, que é o período em que ela vai passar em mais VCC e menos VCC. A gente vai ver que vai ser exatamente o circuito que está associado a esse amplificador operacional, certo? Então, vamos começar primeiro com o nosso oscilador astável. O que é que tem nele? A gente vê aqui um divisor resistivo, composto por R1 e R2, e a gente tem um circuito RC, composto por essa resistência e essa capacitância, certo? Então, primeiramente, a gente vai supor que a tensão de saída está saturada em quem? Em mais VCC, e a partir disso a gente vai desenvolver as equações. Inicialmente, a gente tem que, na entrada não inversora, a corrente ela vai vir de mais VCC, passar por R1, passar por R2 e ir para o terra. Por quê? Porque não passa corrente na entrada não inversora. Caso vocês não lembrem por que isso não acontece, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo um link de uma aula que o professor Jalbert ele explica todas as características do amplificador operacional, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um divisor de tensão, em que nós temos R2 sobre R1 mais R2, multiplicado por VCC, vai ser exatamente a nossa tensão na entrada não inversora, o E+, certo? Em que nós vamos chamar esse R2 sobre R1 mais R2 de A, para facilitar nos próximos cálculos. Além disso, quem é a tensão E-? A tensão E- é a tensão sobre o capacitor, que é VCC, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC, em que RC é a constante de tempo. Caso vocês não lembrem como se calcula essa equação da tensão em um capacitor, então vou também estar deixando aqui na descrição desse vídeo um link em que o professor Jalbert ele explica todas essas equações bem detalhadamente como se chega a elas, certo? Bem, então o que é que a gente precisa saber? A gente precisa determinar o tempo que ele vai passar em mais VCC e o tempo que ele vai passar em menos VCC. Para isso, a gente precisa primeiramente saber qual é a equação em E-, que é a entrada inversora, para o caso do carregamento e para o caso do descarregamento do capacitor. Como é que a gente faz isso? Aqui eu fiz para o carregamento. O que é que acontece? Como eu falei, né, a corrente, ela vai, no caso da entrada inversora, ela vai vir de V0, que nesse caso é mais VCC, passa por R, passa por C e chega no terra, certo? Então, o que quer dizer? Que a corrente nessa resistência é igual à corrente nessa capacitância. Como elas são iguais, o que eu fiz? Eu igualei. Em que nós temos o quê? V0 menos é menos sobre R, é a corrente, certo? Ela é igual à corrente que passa sobre o capacitor. Que é a corrente de um capacitor? É C, D é menos sobre dt, que é a derivada da tensão sobre o capacitor.
Então, o que eu fiz? Eu rearranjei essa equação de forma que eu ficasse com tudo que depende de tensão em um membro e tudo que não depende de tensão em outro membro. Então, nós temos o quê? Nós temos dt sobre RC, de um lado, igual a dE menos sobre V0 menos E menos. O que eu fiz? Eu integrei dos dois lados da equação. Fazendo a integral, a gente vai ter de um lado t sobre RC, e do outro lado, a gente vai ter menos ln do módulo de V0 menos E menos. Mas isso vai estar aplicado a quem? Se a gente for ver aqui, na curva do capacitor, a gente vai ter que, enquanto nós estamos em mais VCC, o que está ocorrendo? Ele está carregando. Se ele está carregando, ele está indo de quem até quem? Ele está indo de menos AVCC e está aumentando a sua tensão até chegar em AVCC. Então, a gente vai integrar ele de quem? De menos AVCC, que é a condição inicial do capacitor, até uma tensão E menos, que ela vai crescendo até chegar na maior tensão possível, certo? Que é AVCC. Então, a nossa integral tem esses limites, E menos e menos AVCC, tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos que T sobre RC é igual, aplicando essas condições, né, esses limites superior e inferior da integral, nós chegamos nessa equação em que nós temos uma subtração de logaritmos naturais, em que essa subtração ela pode ser unida, né? Que a subtração de dois logaritmos é o logaritmo da divisão. Então, nós temos o ln do módulo dessa expressão aqui, certo? Então, para tirar o ln, eu elevei as duas expressões ao exponencial, certo? Fiz o exponencial das duas, e o exponencial natural vai ficar E elevado a menos t sobre RC, e do outro lado, o exponencial com ln vão se cancelar, ficando apenas o que estava dentro do logaritmo, certo? A partir daqui, eu rearranjei a expressão de forma a isolar E menos. Quando eu isolo E menos, eu chego que E menos é igual a V0 menos V0 mais AVCC é elevado a menos t sobre RC. Chegando nessa expressão, o que é que eu fiz? Lembra que eu falei que eu estou supondo inicialmente que V0 é mais VCC? Então, nesse caso, eu substituí V0 por mais VCC, tanto aqui quanto aqui. Fazendo isso, nesses dois termos, e colocando o VCC nessa parte entre parênteses em evidência, nós chegamos que a tensão é menos é quem? É VCC menos VCC, abre parênteses, 1 mais A, o A, lembrando, é R2 sobre R1 mais R2, que multiplica a exponencial natural de menos T sobre RC. Então, essa é a equação do carregamento do nosso capacitor, que é o que eu coloquei aqui. Como é que a gente faz a equação do descarregamento? É da mesma forma e fica de atividade de casa para vocês. Basicamente, o que é que a gente tem no descarregamento? Que é essa curva aqui. Ele vai de AVCC e vai reduzindo o seu valor até chegar a menos AVCC. Então, quais são os limites que a gente vai fazer? A equação aqui continua a mesma, sendo que agora a gente vai de onde? A gente vai de AVCC aqui até E menos. Essa é a única coisa que vai mudar, certo? E quando for no final, vocês vão trocar o V0 por menos VCC, porque agora a nossa tensão, né, quando o capacitor ele carrega completamente e começa a descarregar, ó, dá para ver que nessa região a gente está onde? Menos VCC. Então, agora o nosso V0 passa a ser menos VCC, certo? Então, aqui vocês vão trocar por menos VCC. Nesse V0 e nesse V0. Quando a gente faz isso, a gente chega na equação do descarregamento, em que a nossa entrada inversora ela vai ser igual a menos VCC mais VCC, abre parênteses, 1 mais A, é elevado a menos T sobre RC. Com essas duas equações, a gente sabe agora o comportamento do nosso capacitor. Mas quem são os tempos T1 e T2? É bem simples. Para encontrar o tempo T1, que é o tempo no carregamento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse T aqui, Tzinho, por T1, certo? Esse T1 aqui, que é o período em que ele vai passar em mais VCC. E depois a gente vai igualar essa expressão a quem? Quem é a máxima tensão quando ele está no tempo T1. Dá para ver aqui que a máxima tensão, quando ele está no tempo T1, o capacitor ele vai carregar até chegar em que valor? A VCC, certo?
Então, quem é a máxima tensão? É AVCC. Então, eu vou pegar a equação do carregamento e vou igualar a AVCC. E troco o Tzinho por T1. Quando a gente agora tenta resolver essa equação isolando T1, a gente vai chegar exatamente aqui. T1 é igual a RC ln de 1 mais A sobre 1 menos A. Então, esse vai ser o período do nosso carregamento do capacitor, certo? Então, vai ser o período em que o nosso sinal de saída ele vai estar em mais VCC. Da mesma forma, a gente faz para T2. T2 é aonde? É no descarregamento, certo? No descarregamento, quem é a tensão mínima que ele chega? É quem? É menos A VCC. Então, a gente vai igualar a expressão do descarregamento a menos AVCC. Quando a gente iguala, o que é que vai acontecer? A gente vai trocar Tzinho por T2 e vai isolar T2, né, resolver a equação, para encontrar o valor de T2. Quando a gente resolve, a gente chega que T2 é igual a quem? RC ln de 1 mais A sobre 1 menos A, certo? Então, quem seria o período do nosso sinal quadrado de saída? Seria T1 mais T2, que eu chamei de T. E se eu quisesse saber qual a frequência desse sinal de saída? Basta a gente pegar o nosso T, o nosso período, e inverter. Então, a frequência vai ser 1 sobre T, certo? Então, com isso, o que é que a gente consegue encontrar? A gente consegue encontrar, primeiro, as equações do carregamento e do descarregamento do capacitor. A gente consegue encontrar os períodos ON, que ele vai estar em mais VCC, né, o nosso sinal de saída, e o período em que ele vai estar em menos VCC, o nosso sinal de saída. Seria T1 e T2. E também conseguimos encontrar a frequência do sinal de saída do nosso oscilador astável. E uma outra questão que a gente pode encontrar vai ser exatamente a nossa tensão na entrada não inversora. Como é que a gente encontra isso? É simples. A gente já tem a expressão aqui, não é? Quando ele está saturado em mais VCC, ela vai ser quem? AVCC, constante, certo? Porque estamos trabalhando com resistências. Então, vai ser AVCC. Quando nós estivermos em menos VCC, o que vai mudar? Em vez de VCC, vai ser menos VCC. Então, a tensão de saída vai ser quem? Menos AVCC, que está representado aqui nesse gráfico, certo? Então, com isso, a gente consegue caracterizar o nosso oscilador astável. Tanto a sua entrada inversora, quanto a sua entrada não inversora, quanto a sua saída, certo? E com esse oscilador, a gente vai ver nas próximas aulas que a gente consegue controlar o tanto de tempo que ele vai passar em mais VCC e menos VCC. A gente vai ver o circuito para fazer isso. E também a gente vai ver alguns exemplos, tanto numéricos, e como se resolver, né, como calcular tudo isso, usando essas expressões, e também vai verificar um pouquinho como é que isso de fato acontece na simulação, utilizando o LT-Spice. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, falando sobre o oscilador astável, e é isso. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com o pessoal que vocês gostam, além disso, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, é isso, até a próxima aula.